Olá, aluna. Sejam muito bem-vindos. Essa é a disciplina de Teorias da História. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos. A gente está começando agora a nossa segunda teleaula, a História como Ciência. Como você viu nas aulas anteriores, a história é, digamos, um conhecimento muito antigo e ele foi feito de diversas formas diferentes. Tá? Lá, quando começou com Homero, por exemplo, com a Ilíada e a Odisseia, era muito envolvido com a mitologia, com o processo histórico era explicado a partir da magia, vamos dizer assim, de elementos sobrenaturais. Heródoto, já de forma diferente, utilizava os testemunhos para explicar o processo histórico, né? E depois a gente vai ter o Império Romano, a Idade Média, e as formas de produção de história vão se transformando. Esse é o conteúdo que a gente discute nessa disciplina, na disciplina de Teorias da História. As formas como em cada época a história foi pensada, a história foi vista e como ela foi produzida. Na teleaula de hoje, a gente vai falar, digamos, de como a história começa a ser produzida com a cara que ela tem hoje para a gente, com a cara de uma disciplina institucionalizada nas universidades e nas escolas. Tá? Mas antes disso, tem um recado para você no quadro, que é a questão do avaliar 2022, né? que é a nossa avaliação institucional. É muito importante que você se empenhe nela, tá? Ela é até o dia 7 de novembro, você pode preencher o formulário, dar a sua opinião para a gente de como que você vê o curso, como que você está vendo o funcionamento da instituição. Essa avaliação é muito importante para a gente entender qual é a sua percepção do nosso trabalho, da instituição como um todo, o que a gente pode fazer para estar melhorando, para melhorar sempre aí a qualidade da educação que a gente passa, que a gente presta para você, certo? Então, preencha o avaliar, é tranquilo, é rápido, separe um tempinho para você pensar e avaliar o nosso trabalho, certo? Até dia 7 de novembro ele está disponível para você. No quadro, novamente, a gente começa a pensar um pouquinho a nossa aula de hoje, né? Então, como eu disse, é a aula sobre como que a história vai se tornar o que ela é hoje para a gente, uma disciplina acadêmica, né? As teorias da história no século XIX, tá? É o ponto de contextualização. Ciência ou ficção? Universal ou nacional? Tá? O que eu quero dizer com isso? O que essas questões estão sendo colocadas? Só uma correção, desculpa. O slide do avaliar, ele está equivocado, não é até o dia 7 de novembro não, tá? É até o dia 15 de novembro, que foi prorrogado agora recentemente, então você ainda vai ter mais um tempo aí até o dia 15 de novembro para poder fazer o avaliar. Então, vai lá, faz, para a gente saber um pouco mais sobre o que você pensa sobre o nosso trabalho, tá? Então, só essa correção mesmo. A questão da história, voltando para a nossa disciplina, no século XIX, ela começa a ser pensada, ela começa a ser organizada em instituição, tanto dentro das universidades quanto nas escolas. E isso foi um processo de luta, foi um embate. A história, afinal de contas, era pensada como uma ficção ou como uma ciência, efetivamente. Tá? Ela era pensada para dentro de cada país teria uma história ou haveria uma história universal? Isso são algumas das brigas que aconteceram naquele momento, algumas das discussões que aconteceram naquele momento do século XIX, que vai formando a história como a gente tem hoje. E é claro, até hoje ela não tem uma definição precisa, definitiva. Ela vai mudando sempre ao longo do tempo, mas ela está dentro ali, vamos dizer, de uma matriz disciplinar desde o século XIX, ou seja, ela se torna uma disciplina. No quadro eu trago dois elementos gerais, então, para a gente, que a gente vai discutir durante essa aula. O predomínio do saber científico a partir do século XIX, isso é importante, a gente vai falar disso agora no início da aula, porque é a partir daí que se começa a discutir se a história é ciência ou não. E como que ela vai se tornar institucionalizada cientificamente. E outro evento que acontece muito forte no século XIX, que vai mexer com isso, é a formação
dos estados nacionais. Então, são esses dois elementos, vamos dizer assim, contextuais, gerais, que interferem diretamente na nossa discussão da história, das teorias da história do século XIX. Paradigmas científicos. Certamente você já ouviu esse termo, né? Paradigma científico. O que é um paradigma científico? Paradigma, de forma bem breve, eu vou explicar no detalhe para você os vários pontos que a gente pode juntar de um paradigma, é uma forma de se produzir um conhecimento, é o método, são as ideias que orientam a produção de um determinado conhecimento, o jeito de fazer, tá? É que é compartilhado por um grupo de cientistas em uma determinada época. Então, você vai ter um paradigma positivista. Tá? O paradigma positivista é um jeito de se produzir história de uma determinada época compartilhado por um grupo de cientistas. Tá? Isso seria a ideia geral de um paradigma. Vamos dar uma olhada no quadro para discutir alguns pontos disso, do paradigma, tá? Primeira coisa, cientificidade no contexto do século XIX. O século XIX, então, diferente do que acontecia até então, vai ser instituída a ciência como conhecimento predominante, como conhecimento hegemônico. Professor, o que é isso? O que isso significa, efetivamente? Veja, ao longo da Idade Média e ao longo da Idade Moderna, a forma de se produzir conhecimento, a principal forma de se produzir conhecimento para orientar na vida prática, era muita questão do que a gente chama de tradição hermética, que é uma tradição mágica que se envolve muito com questões do sobrenatural, da mágica, da possibilidade de se mudar o universo e a natureza a partir da mistura de elementos, por exemplo, da alquimia. Né? Então, a tradição mágica era uma forma de conhecimento que orientava as pessoas na vida. Né? Um exemplo assim, atual, o chazinho que a vovó recomenda para uma gripe, por exemplo. Cientificamente não é comprovado, mas na tradição hermética, na tradição mágica, ele era o conhecimento de como fazer aquele chá, é o que predominou durante a Idade Média, durante a Idade Moderna. Tá? Outra forma de produzir conhecimento, que era muito forte, era o conhecimento ligado à religião, à teologia, desde a escolástica, com Tomás de Aquino, que a gente discutiu em outros momentos, né? Uma forma de produzir conhecimento, mas muito fundamentada no quê? Numa perspectiva religiosa, de explicação do mundo. Religiosa, católica, né, da teologia que predominava na Europa até o século XVIII. O que acontece ali no século XVII e no século XVIII? É a Revolução Científica, é a Revolução Cartesiana, tá? É a Revolução Industrial no XIX, que vai mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Tá? E, a partir dali, o tipo de conhecimento que predomina, né, que é o mais valorizado, o que é considerado mais virtuoso, a melhor forma de conhecimento seria o conhecimento científico, tá? Aquele que é produzido pelos cientistas. Então, ele passa a predominar, as pessoas começam a orientar a sua vida baseada no conhecimento científico. E quais são as características desse conhecimento? É o que eu aponto no quadro. Tá? 3 eu trouxe aqui para facilitar para a gente. A ideia de racionalização. O que é ser racional? É ter um encadeamento lógico, tá? Organizar categorias e fazer uma relação lógica entre elas. O exemplo clássico é o Teorema de Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, você tem os catetos ali como categorias, tem uma relação entre eles, uma relação lógica que vai ser igual a um outro resultado, que é o quadrado da hipotenusa, certo? Então, a racionalização é isso, é ter um encadeamento lógico. Você verificar, olha, isso aqui não tem lógica, não funciona. Tá? Isso é dos elementos fundamentais do pensamento científico, desde Descartes, por exemplo. Depois a gente vai ter o empirismo. O
que é o empirismo? Outra característica desse conhecimento científico é provar empiricamente, ver os dados na natureza, ver como a natureza funciona, tá? Para entender como é que ela funciona. Então, eu não imagino a partir do sobrenatural, por exemplo, eu não imagino a partir de um texto religioso antigo. Não, eu tenho que ver como a natureza funciona para produzir conhecimento a partir dali, tá? O que eu posso pegar, digamos assim, no empírico, no dado. E o último elemento é a experimentação. O que eu quero dizer com a experimentação? Depois de eu verificar como a natureza funciona, criar uma explicação racional, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Eu vou experimentar, eu vou testar para ver se aquilo ali funciona ou não, tá? Para saber se que eu planejei pelo Teorema de Pitágoras pode ser aplicado a qualquer outro triângulo, se funciona em outros triângulos, percebe? Então, isso é o básico ali do pensamento científico que predomina no século XIX. A gente já tem um problema aqui, claro, né? Que é o seguinte, olha, se a ciência funciona assim, a história, por exemplo, não dá para ter todos os dados empíricos, porque a gente não volta no passado para ver esse passado. E a gente também não consegue experimentar para testar, né? Então, a história já fica ali com um passinho para fora do que era considerado científico, tá? Mas, além disso, tem a questão da institucionalização também, tá? Conforme eu aponto no quadro, o que a gente tem? O processo de institucionalização do saber historiográfico ou de qualquer saber, tá? O que eu preciso fazer para a história se tornar uma disciplina acadêmica e uma disciplina escolar? Primeira ideia que a gente tem é a questão do historiador profissional. É um grupo de pessoas que é treinado e fica focado a só fazer isso, tá? Ou seja, produzir história, a ensinar história. Esse grupo de historiadores, eles vão formar o quê? Uma comunidade científica. O que é uma comunidade científica? É um grupo de pessoas que debatem entre si. Essa comunidade pode compartilhar o mesmo paradigma, o mesmo jeito de fazer história, por exemplo, todos serem positivistas. Ou pode ter rachas dentro dessa comunidade, vários paradigmas operando ao mesmo tempo. Positivista, marxista, historicista, certo? E na história isso é muito mais comum do que em outras, nas ciências ditas duras, né? Na física, por exemplo. Essa comunidade científica estabelece um sistema normativo. O que é um sistema normativo? Exatamente esse jeito de se fazer história, um jeito específico, ou mais de um pelo menos, mas tem que ter, vai ter as regras para produzir, também vai ter as regras para entrar nesse corpo aqui de historiadores, para participar dessa comunidade. Você não pode chegar, agora eu sou historiador. Não, você tem que estudar, tá? Se preparar, dominar os métodos. Tá? Às vezes você tem que ter um título de doutor, por exemplo, atualmente, para fazer parte, vamos dizer, da grande comunidade científica de historiador, né? Então, tem um sistema normativo que organiza essa institucionalização. Finalmente, há instituições de história. Em geral, as universidades, os museus, ou seja, os lugares onde as pessoas trabalham, os historiadores trabalham, aquele grupo de historiadores voltando, fechando o círculo, né? Então, a institucionalização do saber historiográfico depende desses elementos. Ter um grupo de historiadores, ter um sistema, uma comunidade científica normatizada e lugares onde esse conhecimento é produzido, onde essas pessoas são formadas. E isso surge forte no século XIX, e aí ali eles vão brigar para mostrar que a história é ciência. É junto esse processo de mostrar que a história é ciência e criar essa institucionalização. No quadro, eu aponto os 3 grandes paradigmas do século XIX, que a gente tem que ver com calma. O positivismo, o historicismo e o materialismo, ou o marxismo. Tá? Professor, existem outras formas de fazer história no século XIX, que aparecem dentro das universidades? Sim, existem. Esses são os principais, tá? Os que têm mais destaque, vamos dizer também os que mais refletem no trabalho do historiador brasileiro atualmente. Tá? Então, esse processo de
fazer a história se tornar uma disciplina das universidades, fazer a história se tornar uma disciplina na escola e provar que ela é científica, é um processo unido que ocorre no século XIX. Positivismo. Um dos primeiros paradigmas historiográficos que ganham notoriedade, que vão ser produzidos dentro das universidades e ensinado, de certa forma, para outras pessoas que vão se tornar historiadores e outras pessoas, e ensinados em escolas também, é o que a gente costuma chamar de paradigma positivista. No quadro, eu trago algumas explicações sobre esse paradigma. Por quê? Porque ele vem de outra ciência. Tá? Ele surge a partir desse filósofo aqui, o Augusto Comte, que viveu de 1798 a 1857, carinha dele aqui, a cara de assustado. Né? Quais são os dois principais trabalhos do Comte? Sistema de Filosofia Positiva, publicado em 1848. Tá? Aqui é onde ele mostra como a ciência que ele chama de positiva, o que é efetivamente ciência para ele, porque o resto não seria, tá? Opera, funciona, tá? E nessa outra obra aqui, o sistema de política positiva. Aqui ele vai, de 1859, aqui ele vai pegar essa filosofia positiva, que é o jeito de se fazer, produzir ciência, dentro das ciências naturais, para entender a natureza, tá? E transportar para o sistema social e político, refletir como a sociedade também funciona a partir de uma lógica, de uma lei que pode ser desvendada cientificamente. Tá? É a física social que ele chama. Tá? Como que é essa filosofia positiva do Comte? Tá? Primeiro elemento, a empiria. Eu vou pesquisar na natureza, eu vou ver como a água evapora, por exemplo. Tá? Eu vou verificar várias vezes a água evaporando para desse movimento tentar extrair uma lei de funcionamento. Por exemplo, da água evaporando, a lei de funcionamento que a 100 graus na pressão do mar, né, da altura do mar, pressão atmosférica da altura do mar, a água evapora aos 100 graus. Tá? Então, eu extraí uma lei de um dado empírico que eu visualizei. Tá? Essa é a base da filosofia positiva, verificar os dados objetivos, extrair deles uma lei de funcionamento, por como que as coisas funcionam, como elas interagem. E, finalmente, a outra ideia do Comte, que aí agora já influencia diretamente na questão da política positiva, é a ideia de progresso muito forte no seu pensamento. Isso significa o quê? Que o Comte, ele acredita, né, que ele vai ser muito importante para incutir essa mentalidade no conhecimento da época, né? E essa mentalidade só surge mesmo depois da Revolução Francesa, é a ideia de que, com o passar do tempo, né, a passagem do tempo, o ser humano vai se desenvolvendo, o mundo vai melhorando rumo ao momento perfeito, ao conhecimento perfeito, à sociedade perfeita. Veja, isso não existia anteriormente, antes da Revolução Científica, antes do positivismo, antes de Hegel, entre outros pensadores. O que as pessoas acreditavam? O tempo passava, mas a gente não estava melhorando, a gente não estava progredindo. Simplesmente o tempo passava, as coisas mudavam. Havia também um pensamento de repetição das coisas, elas não repetiam exatamente como aconteceram, mas dentro de uma mesma lógica. Aqui não. Aqui é a ideia de progresso, de melhoria. Tá? Lá atrás a gente era uma sociedade tribal, simples, rumo a uma sociedade plenamente desenvolvida. Isso tem muito a ver também com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, como eu comentei, porque ela faz uma ruptura, ela muda profundamente as duas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e pode incluir também a Revolução Científica, muda a forma como a gente vê o mundo, a gente percebe o mundo, né? E aí o Comte tem, o que eu mostro no quadro para você, esse esquema básico dos períodos do ser humano na Terra. O primeiro período seria o período teológico,
esses períodos aqui é como ele vê o desenvolvimento do conhecimento, como as pessoas entendem o mundo, tá? Teológico, ou seja, as pessoas explicam o mundo a partir da ação dos deuses. Depois vai ter uma fase metafísica ali na época moderna, principalmente, início da contemporânea, né, do século dele. O que é a metafísica? Para o próprio Kant é um momento de passagem, um rápido momento de transformação, em que o Deus deixa de ser, vamos dizer assim, um ser pensante, mas um ser que tem propriedades, tá? Mas ainda assim o mundo é explicado a partir de algo sobrenatural, digamos assim, metafísico, fora da física, tá? E finalmente o momento do próprio Kant, da filosofia positiva, que é o período científico, que não, agora a gente explica o mundo a partir da ciência, a partir da empiria, das coisas, eu vejo as coisas acontecendo, eu verifico a repetição daquelas coisas e entendo a lei de funcionamento, como aquelas coisas funcionam. Isso vai ser espelhado na história, e a gente vai ter a história positivista, que são os autores que eu trago no quadro. Dois grandes autores do positivismo historiográfico são o Hippolyte Taine, esse senhor aqui, e o Henry Thomas Buckler, esse outro senhor aqui, tá? As obras principais deles, né? Um é francês, então As Origens da França Contemporânea, o outro é inglês e ele vai falar da história da civilização na Inglaterra. Mas vejam, em ambos há uma teoria universal de funcionamento da história, porque eles são positivistas. Eles buscam as leis de funcionamento. Então, eles produzem uma história nomotética, que a gente chama. Tá? O que é uma história nomotética, professor? É uma história que é baseada em leis gerais, que funciona a todo tempo, em todo lugar. Tá? E essa, no caso deles, essa lei geral é extraída a partir da percepção do determinismo geográfico e do determinismo racial. Senhor, o que é isso? O que significa isso? Essa lei geral, determinismo racial, é fácil de entender. É triste, mas é fácil de entender. Por exemplo, eles acreditavam naquela época, como aparece no senso comum até hoje em dia, que dependendo do lugar geográfico de uma sociedade, ela vai se desenvolver de um determinado jeito. Por exemplo, nos trópicos, onde é quente, as pessoas tendem a ser festeiras, relaxadas, não gostar muito de trabalho. Já viu isso no senso comum? Então, isso era história lá atrás. O determinismo geográfico, ou seja, a partir das condições geográficas, eu extraio uma lei. Aí eu explico, olha, essa sociedade é desse jeito porque ela mora nesse lugar. Essa outra sociedade aqui, por exemplo, a Europa é um lugar geográfico mais frio, temperado, por isso que eles são mais trabalhadores. Então, eles vão desenvolver a indústria, vão fazer a revolução industrial, a revolução científica, etc, etc. A mesma coisa para a raça. Tá? A raça europeia, raça é uma invenção, tá? Então, você pode falar que judeu é raça, você pode falar que europeu é raça, tá? Dependendo da época histórica. Tá? Então, veja... eles diziam também, olha, essa raça se desenvolve desse jeito, há uma lei de desenvolvimento para essa raça. Para essa outra raça, por exemplo, eles acreditavam, infelizmente, que os africanos eram inferiores aos europeus. Então, eles nunca iriam se industrializar, eles nunca iriam avançar, certo? Então, essa é a regra básica de funcionamento do positivismo, é buscar, do positivismo historiográfico. É buscar leis gerais de funcionamento, especialmente nesse momento a partir do determinismo geográfico ou do determinismo racial. Historicismo. No século XIX, então, a gente tem três grandes paradigmas, não só eles, mas são os três grandes paradigmas, ou seja, os três grandes teorias da história, jeitos de se produzir história, no século XIX, o positivismo, o historicismo e o materialismo ou marxismo, certo? O historicismo aqui é muito importante a gente ter muita atenção, porque geralmente ele é misturado com o positivismo. E não é bem assim. Eu trago esse ponto no quadro, essa tentativa de explicação disso, primeiro contextualizando o próprio historicismo. Qual que é o contexto do historicismo? Por que ele surge? Porque esse jeito de fazer explicar
história vai surgir no século XIX. Primeiro ponto, por causa da formação dos Estados Nacionais, tá? Diferente do que às vezes a gente pode imaginar, né, que o Brasil sempre existiu desde a descoberta, que a Alemanha sempre existiu, né, desde que acabou o Império Romano, a Itália, a França, etc. Não. O Estado-nação, a ideia de que haveria um povo que dominava um território e que tinha uma história muito longa, esse território, esse povo, fosse sempre o mesmo povo, foi tudo inventado no século XIX. A ideia de Estado-nação, tá? A Europa, ela estava, principalmente a Alemanha, Itália, era toda fragmentada em vários territórios, com povos diferentes, sob domínio de pessoas diferentes. Tá? E foi no século XIX que a Itália se tornou Itália, que a Alemanha vai se tornar a Alemanha. Ao longo do século XX, com a Primeira e Segunda Guerra, isso ainda vai sofrer algumas transformações. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, cai na Primeira Guerra Mundial. Então, a ideia dos Estados-nações que a gente olha para a Europa e vê hoje, ela foi uma invenção do século XIX. O próprio Brasil, como a gente pensa hoje, foi uma invenção do século XIX. Tá? E para fazer essa invenção, você precisa da história. Você precisa contar uma história comum para um povo. Quem é o povo brasileiro? É aquele povo que foi a mistura do índio com o africano, com o europeu, que começa a se formar lá no descobrimento do Brasil, ganha um salto quando ocorre a independência, aí ali sim vai começar a se formar o brasileiro mesmo. Então tem que se contar uma história para ajudar a formação do Estado Nacional, para ajudar a criar uma identidade nacional. Por isso que a formação dos Estados Nacionais está sempre amarrada à ideia de historicismo, que vai ajudar, a história praticada como historicismo, que vai ajudar a criar essa identidade. Outro elemento forte nesse momento é a ideia da relação entre Estado e indivíduo. É o surgimento de uma nova soberania. A soberania moderna é a soberania do rei. O rei é dono de uma terra. O rei tem os seus súditos. Tá? O rei, a partir da Revolução Francesa, principalmente, ela é um marco, mas não é só ela, a soberania já não vai ser mais, vamos dizer, do rei. A soberania é do povo que mora ali. Tá? Então, novamente, ele precisa de uma história em comum. Ele precisa ter uma identidade própria, aquele povo da França, por exemplo. Agora não é mais o rei que manda naquele território que tem súditos. Agora é o povo francês que manda naquele território e se autogoverna, vamos dizer assim. Tá? E aí isso você precisa de uma história para criar essa identidade também. O outro elemento nesse contexto é o nacionalismo, que é o que eu acabei de identificar para você, essa identidade nacional, o povo francês. E ele vai estar, nesse momento, muito ligado à guerra. Até hoje ainda tem isso no senso comum, né? Um povo só se forma com a guerra, só fazendo guerra. Dizem que o Brasil é fraquinho porque nunca teve uma grande guerra. Teve várias revoltas aqui dentro, teve guerras durante a independência e também nós tivemos a Guerra do Paraguai. Tá? Mas não é por causa disso que um povo se forma, mas nessa época, nesse momento, estava associado esse nacionalismo, essa identidade nacional à guerra. E a história contava essa formação dos povos a partir das guerras que eles travavam, a partir de uma identidade comum. Tá? Então, tudo isso, esse contexto vai refletir no jeito de fazer história. E agora não vai mais demandar uma história universal, mas uma história para cada país especificamente. Não tem mais uma lei histórica operando, mas tem uma lei para cada, tem um jeito de contar a história para cada povo. E aí aqui acontece aquela confusão terminológica que eu comentei. Os historicistas e os metódicos são a mesma coisa. Você basicamente pode chamar iguais. Historicistas e metódicos, certo? Agora, os positivistas, não. Os positivistas são aqueles que acreditam numa lei de funcionamento da história. O historicismo ou o metódico, tanto faz como você chama, eles não acreditam nisso. O que eles acreditam? Eu trago aqui as características, então, dos historicistas, tá? Primeiro, objetividade e singularidade dos fatos. Eles acreditam que, olhando os documentos, eu consigo ver o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. E cada coisa que acontece é singular. Ela não vai se repetir. Ela não tem uma lei fazendo aquela coisa acontecer.
É só uma relação de acontecer algo que cria uma causa, que é uma causa que cria uma consequência, que cria uma nova causa, que cria uma nova consequência, certo? Então não há uma lei de funcionamento da história para os historicistas, e é por isso que eles são diferentes dos positivistas, tá? O documento é muito importante para eles, tá? E esse documento, para saber o que aconteceu, os fatos que aconteceram, normalmente eles dão preferência para quê? O documento escrito, oficial, que expressa exatamente os fatos, perfeitamente como os fatos acontecem. Eles também acreditam que eles são capazes de serem absolutamente neutros. A neutralidade do sujeito. Eu, como historiador, sou capaz de olhar os documentos do passado e reproduzir a história tal como ela aconteceu, né? E aí eles têm os métodos deles. A heurística, que é simplesmente a separação do documento, a crítica externa ao documento, que é para saber de onde ele veio, quem o produziu, né, para ver se ele é original de uma determinada época, e depois o outro método é a crítica interna, que é interpretar esse documento, tá? Tirar dele o que exatamente aconteceu, tal como aconteceu. E esse historicismo ele é baseado em que preocupação principal? Político e militar, os grandes nomes da história. Por quê? Eles focam, o aspecto que eles focam é esse, porque eles estão tentando ajudar a construir a França como Estado nacional, o povo francês, ou o Brasil, tá? Como povo brasileiro, como Estado nacional brasileiro. Então o foco é nessa ideia política, de como esses estados vão se formando, e a guerra é muito importante nesse processo de formação dos estados na cabeça dessas pessoas. No quadro, eu trago alguns exemplos desses pensadores, o Barthold Niebuhr, Leopold von Ranke, que é o grande alemão, o grande nome do historicismo, e depois dois franceses muito importantes que fazem textos metodológicos, o Charles Victor Langlois e o Charles Seignobu. Aqui a gente tem o Niebuhr, aqui a gente tem o Ranke, o Langlois e o Seignobu. São grandes pensadores historicistas do século XIX, né? Então, que pensam a história dessa forma, com a neutralidade do sujeito, com a recuperação dos fatos a partir dos documentos. São os elementos principais dessa metodologia. Historicismo na sala de aula. Ora, o historicismo é um paradigma historiográfico do século XIX. Será que ele está na sala de aula até hoje? Vamos dar uma olhada no quadro nessa situação problema para a gente refletir sobre isso, tá? Acompanha comigo aqui a leitura. Os historicistas foram fundamentais para o estabelecimento da história como disciplina, tá? História disciplina. Por quê? Foram eles que ajudaram a criar as academias de história. Aqui no Brasil, o IHGB, por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que tem tanto pensadores historicistas quanto pensadores positivistas também, tem influência nesses dois paradigmas teóricos, digamos assim, tá? Porém, os historiadores atuais já não usam a mesma base teórica dos historicistas. Eles já não agem exatamente como os historicistas hoje, tá? Não fazem história, não têm a mesma teoria. A pergunta, então, será que a base teórica historicista ainda está presente nas práticas de ensino atuais? Aqui no quadro eu trago para você uma pesquisa da professora Miranda e Luca, tá? Sobre os livros didáticos, tá? Do início do século XXI. Como que eles eram organizados? O que tem nesses livros didáticos em termos, vamos dizer assim, de conteúdo? O que esse livro ensina para os alunos, tá? Elas fizeram o seguinte levantamento e esse aqui é o resultado. Primeiro, 7% do conteúdo do livro, das atividades do livro, dão uma visão procedimental para o aluno. Ensinam, o que significa isso? Ensinam para o aluno como a história é produzida, como o conhecimento histórico é produzido, né? Então, é aquele trabalho com as fontes, né? Mostrar para o aluno que tem a fonte imagética, que tem a fonte escrita, que tem a fonte oral, como que interpreta aquelas fontes, as formas de interpretar aquelas fontes, a crítica externa, a crítica interna do documento, tá?
Então, tem só 7%. Nos livros, em geral, nos livros didáticos que elas pesquisaram, 7% ensina o aluno isso aqui, tá? Depois tem a visão global, 24% do livro. O que é essa visão global? É análise, tá? É verificar como as coisas se relacionam uma coisa com a outra. Por exemplo, a estrutura econômica se relaciona com a política, como a cultura se relaciona com a economia e com a política, tá? É uma perspectiva mais analítica, que olha o mundo como um todo, vê como um país se relaciona com outro, mas principalmente como as estruturas se relacionam. E a maior parte, a parte esmagadora, é a narrativa acontecimental, ou seja, é uma narrativa de causa e consequência muito parecida com a dos historicistas, tá? Que destaca principalmente o que? A memorização, o aluno decorar as datas e os fatos, ainda é muito forte pelo levantamento delas, tá? E é baseado em fonte escrita secundária. O que significa isso? Os livros até o início do século, né, eles narravam um texto e praticamente os alunos não viam as fontes históricas propriamente ditas, eles mesmos não analisavam as fontes históricas, certo? Então, dessa forma, vamos dizer, era mais aquela narrativa ainda historicista, né, de contar exatamente o que aconteceu, tal como aconteceu, de uma forma uma narrativa mais simples, mais sintética, para o aluno simplesmente decorar. Tá? Então, assim, a gente traz a resposta no quadro para essa questão. Há ainda o impacto do historicismo, pelo menos nos livros didáticos, até o início do nosso século aí, as práticas baseadas na teoria historicista da história ainda predominam nos livros didáticos e nas salas de aula. Ou seja, falta uma análise maior, falta ensinar para os alunos como o conhecimento histórico é produzido, as diversas formas de produzir esse conhecimento histórico, fazer mais análise do que simplesmente contar o que aconteceu e pedir para que ele memorize. Certo? Então, essa é uma questão para a gente avançar ainda mais ao longo das nossas carreiras. No quadro, o nosso momento de interação. Você conhece alguma prática de ensino ou pesquisa historicista? Qual? Você teve algum contato já com algum livro didático, um jeito de explicar a história no colégio, por exemplo? Se deparou com isso? Como que você vê essa prática no ensino ou na pesquisa de história? Pensa um pouquinho e eu já volto.
Voltamos. Então, você já viu alguém ensinar história, decorando as datas, o que cada personagem, grande personagem fez? Por exemplo, Dom Pedro I foi aquele que deu o grito do Ipiranga, e aí o que importa é isso, sem visualizar, por exemplo, as forças estruturais que estavam por trás do processo de independência do Brasil? Né? Por exemplo, a vinda da família real em 1808, como aquilo mudou totalmente a institucionalização política do Brasil, criou outros grupos sociais dentro do Brasil, grupos sociais e políticos, que começaram a rivalizar cada vez mais com os grupos portugueses. A independência econômica já do Brasil em relação a Portugal, com a chegada da família real, a gente vai ter uma independência institucional, porque aqui vai estar boa parte do governo a partir de então. Então, esses elementos é que explicam o processo histórico mais do que simplesmente o grito em si, saber a data específica e quem fez o grito do Ipiranga. Porque ele foi movido, de certa forma, até certos limites, a fazer aquilo. Então, essa parte mais analítica de discutir os documentos é que é um pouco diferente daquelas narrativas memorialísticas muito comuns antigamente no ensino de história e às vezes até hoje, certo? Desdobramentos do historicismo. O historicismo, então, foi um dos paradigmas mais importantes do século XIX, paradigmas teóricos da historiografia, da produção histórica. Ele vai estar muito baseado na ideia de que a gente tem que recuperar a história tal como ela aconteceu, os fatos eles não se repetem, não há uma lei de acontecimento, não há lei de funcionamento dos fatos, simplesmente acontece uma coisa que gira, que causa uma consequência, né? Que aí tem outra causa, outra consequência, um processo contínuo. Cada povo vai ter sua própria história, porque os fatos não se repetem, não é uma lei de funcionamento das coisas. O historiador é capaz de ser completamente neutro, ler os documentos oficiais do Estado, porque esse é que contém a história de verdade, né? E a partir dali reproduzir a história tal como ela aconteceu. Bom, mas os historicistas, eles próprios, por exemplo, Leopold von Ranke, não era tão, assim, vamos dizer, simplista. E posteriormente, principalmente no final do século XIX, vários outros historicistas, que a gente vai chamar de historicismo radical, vão surgir. E vão começar a perceber que, peraí, não é bem assim, eu não posso ser completamente neutro e as coisas não acontecem só de uma determinada forma. Essa questão que eu trago no quadro para você, para a gente discutir a partir de uma fala do próprio Leopold von Ranke, né? Que uma citação dele, todavia, permanece sempre a exigência de encarar o todo de um ponto de vista isento, tá? Até aqui está a ideia dele está afirmando, olha, há a possibilidade de neutralidade do historiador. Aliás, é também o que de algum modo buscamos, tá? Então, ou seja, nós buscamos ser neutros, nós buscamos olhar a história, o todo, tá? A partir independente das várias perspectivas que você vai encontrar nos documentos, nós tentamos ser completamente neutros, a partir dos nossos próprios interesses políticos, nós vamos buscar ser neutros, nós vamos buscar ser isentos. Tá? Aí ele completa, da diversidade das percepções isoladas, isso aqui é importante, ou seja, ele percebe que há várias percepções, tá, ao longo da história, nos documentos do passado, né, dessas percepções isoladas, irá surgir naturalmente e espontaneamente uma noção de unidade. Repare, ele não é tão ingênuo, ele sabe que é difícil ser isento, tá? Ele sabe que existem várias perspectivas no documento histórico, mas ele acredita que naturalmente que nós conseguimos ser isentos e naturalmente a partir daquelas vários discursos que você encontra nos documentos vai emergir uma única explicação, o fato tal como ele aconteceu.
mas essas ideias estão ali presentes. E aí é que o historicismo radical vai começar a tentar ver isso de uma outra forma, que é o ponto que eu trago no quadro. Tá? O que é esse historicismo radical? Ele vai, em primeiro lugar, recusar o positivismo. O que é recusar o positivismo? Aquela ideia de leis da história. Assim como o historicismo, do Leopoldo von Ranke, do Niebuhr, do Langlois e do Seignobus, franceses, muito importantes, ele também vai recusar o positivismo. Não existem leis históricas. Os fatos não acontecem de acordo com uma lei como, por exemplo, a lei da gravidade nas ciências naturais, as leis da física, evaporação, condensação da água e tal. Não há uma lei que faz a história funcionar, como queriam os positivistas. Segundo ponto do historicismo radical, o relativismo, a recusa da neutralidade. Ou seja, a ideia que não é possível o historiador ser completamente neutro. Ele sempre vai colocar os seus interesses políticos, a sua perspectiva ética, as suas preocupações em relação à sociedade vão estar, de alguma forma, espelhadas no trabalho dele. Isso é normal, é natural, por isso que precisaria ter várias interpretações, vários historiadores para discutirem o documento. Tá? Isso começa a ser até bem-vindo, porque aí o que significa isso? Quando você coloca a tua preocupação no documento, na produção do texto, do conhecimento historiográfico, do texto histórico, significa que aquele texto serve para alguma coisa na atualidade do historiador, ou seja, para resolver os problemas da sociedade daquele historiador. Tá? Então, o relativismo vai ser sempre relativo ao sujeito, aquele que produz o conhecimento. Tá? Porém, isso não significa que ele vai ser completamente subjetivo. Não, porque os historicistas, mesmo os radicais, acreditam no trabalho com o documento, que é o outro ponto que eu trago no quadro para você. Tá? O trabalho metódico com o documento. O que significa isso? Eles, tal como os historicistas, que você vai encontrar nos livros de metodologia lá do Langlois e do Seignobus, principalmente, eles acreditam naquela ideia de crítica, de heurística, de levantamentos de documentos, tá? Crítica externa, verificar se o documento foi feito, uma determinada carta do Pedro I para o pai dele, né? Foi feita por ele mesmo? Foi feita nessa época? É a original? Ou seja, catalogar, fazer a crítica externa, verificar a originalidade, catalogar, dizer o que é, quem foi que fez, quando foi produzida, né? Então, a crítica externa. E também a crítica interna, a interpretação daquele documento para descobrir, agora não mais, aí que está a diferença, não mais o fato tal como ele aconteceu, mas para compreender as diversas perspectivas de um mesmo fato, os vários significados que cada grupo de indivíduos dá a um determinado fato. E esse é o outro ponto do historicismo radical que eu chamo atenção no quadro, tá? Que é o quê? Uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É o procedimento de interpretação dos textos buscando significados diversos que pode ter ali, tá? Ou um sentido profundo que atravessa todos os documentos. Isso aí está mais ligado a, por exemplo, um marxismo, que acredita no sentido profundo da luta de classes, né? Tudo está, de certa forma, permeada pela luta de classes, mas os significados podem ser vários. Então, o historicismo radical, ele usa da hermenêutica para verificar os vários significados de um mesmo fato, como grupos diferentes interpretaram aqueles fatos. É um método compreensivo. E aqui é novamente uma distinção em relação às ciências naturais, a história criando uma outra forma de fazer ciência. Eu não explico, eu não demonstro as leis de funcionamento das coisas, eu compreendo. Eu entendo porque alguém agiu de determinada forma. Percebe, então, a diferença? É uma discussão muito forte ali no final do século XIX,
ainda se arrasta um pouco até hoje, a diferença entre explicar, verificar uma lei de funcionamento e compreender, entender por que alguém fez alguma coisa, por que alguém agiu de determinada forma, ou seja, entender como que ele significou um determinado acontecimento para agir em relação àquele acontecimento. No quadro, eu trago alguns exemplos desse historicismo, né? A gente tem muito antigo esse senhor aqui, o Johann Martin Claudenius, tá? O Gustav Droysen, aqui, o Dilthey, aqui é um dos mais famosos aí desse historicismo já no século, né? Os dois, o Droysen e o Dilthey, no século XIX, ou seja, eles vão continuar com esse trabalho metódico com os documentos, mas eles vão incorporar essa ideia relativista. Tanto o sujeito cria perspectivas sobre o passado, quanto o próprio passado tem vários grupos ali criando significados distintos sobre o mesmo fato. O fato não é cru, digamos assim, ele não pode ser totalmente reproduzido numa única perspectiva, num único sentido. Tá? Isso para os historicistas radicais. Materialismo. Dentro das universidades, dentro da escola, o principal paradigma teórico, né, como a gente está denominando, do século XIX, foi o historicismo e o positivismo, tá? Mas principalmente as várias formas de produzir historicismo. Por quê? O historicismo radical ou mais clássico, digamos assim, né? Porque ele ajudava demais a construir a identidade nacional de cada povo, né? Da França, do Brasil, da Alemanha, e ser ensinado para a criança desde pequeno como que era a história do seu povo ajuda a criar uma identidade nacional, formar os estados nacionais como a gente conhece hoje. Mas há também o materialismo histórico ou o marxismo muito forte nesse período, que não acredita necessariamente numa lei de funcionamento da história e nem opera como os historicistas sem, vamos dizer, um sentido para a história. Tá? Ele tem, no marxismo, não tem exatamente leis de funcionamento da história, mas você percebe um sentido para a história. Que sentido é esse? Vamos com calma, vamos dar uma olhada no Marx, falar um pouquinho do Marx antes, né? O Karl Marx, o senhor barbudo, bastante conhecido, né? Nasceu em 1818, faleceu em 1883, ou seja, viveu em pleno século XIX, né, que no ambiente da Segunda Revolução industrial, muito preocupado com a dinâmica econômica, dialogando fortemente com a economia clássica, né, principalmente com Davi Ricardo, mas com Adam Smith também. Eu separei 4 obras dele que eu recomendo que você leia, tá, antes de fazer grandes comentários sobre o Karl Marx, para entender exatamente o que ele está falando. O primeiro texto, A Ideologia Alemã, de 1846, é um livro, ou seja, de um momento mais jovem do Marx, digamos assim. Na Ideologia Alemã, para os historiadores ele é interessante, porque ele mostra ali, na primeira parte, principalmente, a discussão com Feuerbach, um neo-hegeliano, ele mostra como que o Marx vê o desenvolvimento da história, o processo histórico. Tá? O Manifesto Comunista já é um texto que você não deve identificar nem como um texto filosófico, propriamente dito, um texto histórico ou econômico. É um manifesto, é um panfleto político, mas ali sim, mesmo assim ele está incorporado ali as ideias de história, as ideias de economia do Marx, mas tem que ser visto como um texto político, um manifesto, efetivamente. A obra de caráter mais econômico, para você entender como que o Marx vê a economia, é o Capital. Não tem jeito. São 3 volumes complexos, mas é fundamental, senão você não consegue entender a visão do que é como que o Marx vê a economia, como ele vê o funcionamento da economia, que vai ser a base de todas as outras discussões dele e já é o livro mais maduro dele. Agora, o 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, eu considero até, de certa forma, obrigatório para um historiador, porque ali vamos dizer, a aplicação uma das mais maduras do Marx
do método dele, do método histórico dele, num trabalho histórico, efetivamente. Ele mostrando a luta de classes, o combate ali na França do Luiz Bonaparte, né, o sobrinho do Napoleão, querendo tomar o poder, formando um novo império, e ele mostra como ocorre o processo histórico ali. Então, é um livro histórico, efetivamente, é um texto histórico, efetivamente, aplicando o método do Marx. O Capital também tem elementos históricos, óbvio, mas é uma discussão econômica muito forte. É a base do pensamento dele. Professor, mas o que isso traz para a gente? Quais são os elementos principais agora, né, para a gente entender nesse momento? É o que eu trago no quadro Primeira Característica, né? Que é a materialidade e o empirismo muito forte no marxismo. Por isso que um termo mais utilizado é materialismo histórico dialético. Por quê? Vamos dar uma lida nesse trecho aqui da ideologia alemã, tá? Essa citação, para eu explicar essa materialidade, esse empirismo para você. Como que ele era importante para se produzir ciência naquela época e até hoje, tá? Esta concepção da história consiste, ele está explicando o quê? A própria concepção dele, tá? De história, em expor o processo real da produção, partindo, para tanto, da produção material da vida imediata. Ou seja, ele quer explicar a história real, como ela acontece, a partir de como os seres humanos produzem a sua vida materialmente, tá? Como eles produzem os seus viveres, o que eles precisam para viver. Essa seria a base da explicação histórica para o Marx. Esta concepção, diferente da idealista, e aqui ele está criticando os hegelianos, os neo-hegelianos, tá? Que vê a história a partir das ideias, tá? Como se a história se movimentasse a partir das ideias dos homens. Ele fala, não, ela se movimenta a partir da vida material, como a gente produz os nossos viveres, tá? Então, diferente da idealista, né, a minha, não busca uma categoria em cada período, mas se mantém sempre sobre o terreno histórico real. Aqui está expressa a preocupação do Marx, então, o que é científico para ele? É entender como as pessoas produzem a sua vida material, ou seja, como que elas fazem plantação, como que elas trocam a comida, né, com moeda, sem moeda, como que elas produzem, elas têm escravismo, tem servidão, né, qual que é a forma da produção, é privado, é público, então ele estuda a história a partir do material, tentando se destacar dos hegelianos, tá? E dos dados empíricos. Outro elemento, que é outra citação que eu trago para você, é essa daqui, a teoria do progresso, que está incutida também. Ele vê, assim como o Comte, mas não da mesma forma que o Comte, tá? Que a história é um progresso, é um desenvolvimento. Vamos ver essa outra citação aqui, tá? Do Prefácio à Economia Política. Em grandes traços, podem ser caracterizados como épocas progressivas da formação econômica, progressiva é a palavra-chave, da formação econômica da sociedade. Os modos de produção, asiático, antigo, feudal, burguês e o burguês moderno, desculpa. Daí que com esta formação social se encerra a pré-história da sociedade humana. Ou seja, então com o capitalismo burguês acabou a história? Não é bem isso. Acaba a luta de classes, digamos assim, tá? Quando acabar esse modo de produção. Ele é o mais desenvolvido até então. Ele é melhor do que o feudal, ele é melhor do que todas as outras épocas da nossa vida. Mas ele tem contradições, ele tem problemas, tá? E por isso que ele vai acabar cedo ou tarde se transformando pela ação humana, se os seres humanos agirem para transformar ele. Tá? E assim a gente estaria num outro momento da história, que seria uma outra forma de história. Tá? Então, aqui a gente encontra duas características muito fortes do marxismo, né, do materialismo. Essa ideia de pensar a história a partir do material, como a gente produz os nossos viveres, e essa ideia de que a gente estaria progredindo. Tá? São dois elementos do materialismo do século XIX. Matriz disciplinar.
Bom, o século XIX ele foi muito frutífero em institucionalizar a história, ou seja, criar historiadores profissionais, ou seja, pessoas que são focadas em produzir história, criar uma comunidade científica, ou seja, grupos de historiadores que dialogam entre si, que discutem, que brigam entre si, produzindo conhecimento histórico. Tá? Esse processo é todo ele normatizado, tem regras para ser historiador, tem regras para fazer o trabalho de historiador, isso vai se ampliando cada vez mais. Hoje, por exemplo, você tem que fazer, inclusive com a profissionalização da história no Brasil, você pode escrever um livro de história, mas para ser um historiador você tem todo um procedimento. Tá? Então, há toda uma normatização de como fazer história. Você tem que provar o que você está falando, por exemplo. E isso cria as instituições, as universidades, os institutos de pesquisa, os museus, tá? Isso é tudo organizado ali. Aqui, então, a gente tem a institucionalização da história, tanto acadêmica, para produzir conhecimento histórico, para formar professores, quanto lá na escola, para formar cidadãos, para produzir conhecimento histórico também. Se faz isso na escola. E produzir cidadãos que são capazes de pensar historicamente. Então, a história está bem institucionalizada. O que alguns pensadores querem mostrar, e é o que a gente está discutindo aqui como matriz disciplinar, é que há, sim, na história, vamos dizer, um núcleo básico, uma teoria básica que explica como a história funciona, independente dos vários paradigmas, tá? Independente se é positivista, historicista, marxista, tem tudo isso, mas há algo que engloba tudo isso, que é o que o John Heisen, que eu trago no quadro para você, chama de matriz disciplinar da história. John Heisen é esse alemão, ele ficou muito popular no Brasil ali na primeira década na primeira década do século XXI, né, até 2010, ainda é bastante famoso, principalmente nos trabalhos de história da educação, é muito importante, mas na teoria da história também. John Heisen, ele é vivo até hoje, né, nasceu em 1938. 3 obras dele são traduzidas aqui para o Brasil. Eu recomendo que você procure, se tiver interesse, dê uma olhada nelas, são legais, são interessantes. Razão histórica, reconstrução do passado e história viva. Aqui ele explica essa ideia dele de matriz disciplinar, de como ele pensa, como ele entende o funcionamento da história, como ele vê, independente da sua perspectiva teórica, para ser história, para ser a disciplina histórica, ela tem determinados elementos de funcionamento. Tá? E ali cabem várias perspectivas. E aí eu tenho um esqueminha no quadro para a gente discutir isso daí. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa repartição aqui, olha, desse esqueminha. Aqui para baixo seriam os elementos da sociedade, ok? Cada sociedade tem uma relação com os historiadores, os interesses e as funções, eu já explico. Aqui esses outros 3 elementos que estão em cima fazem parte, vamos dizer assim, da institucionalização, tá? Ou seja, são os elementos que o historiador aplica. Vou explicar cada um deles para ficar mais fácil. Interesses. O Heisen diz o seguinte, que cada sociedade tem suas próprias preocupações, seus próprios interesses. Digamos que lá no século XVII, uma preocupação muito comum das pessoas eram as guerras religiosas, era a segurança, porque na Europa, claro, né, vivia em guerra o tempo todo e havia a guerra religiosa dos protestantes, das várias vertentes protestantes, contra o catolicismo. Então a preocupação das pessoas daquela sociedade era entender essas guerras religiosas, tá? Hoje em dia, é muito menos esse interesse. Talvez a gente tenha muito mais preocupação com questões econômicas, agora, mais recentemente, com a história da saúde, das epidemias, né, por causa da epidemia de Covid. Então, cada sociedade tem determinados interesses e coloca esses interesses para os historiadores profissionais, digamos assim. Esses historiadores vão trabalhar a partir desses 3 elementos aqui, tá? Vão tentar resolver esses problemas, esses interesses da sociedade a partir desses 3 elementos. Primeiro,
as ideias orientadoras. Pegando lá, o positivismo, por exemplo, tem como ideia orientadora a noção de lei, lei de funcionamento da história. Então, uma lei que faz a história funcionar. Os marxistas, por exemplo, usam a ideia de luta de classes. Então, o sentido que atravessa toda a história. Os historicistas acham que cada fato é independente, é singular, e há uma sequência de causa e consequência, causa e consequência. Ideias orientadoras são isso. É a base, vamos chamar assim, base teórica, aquilo que dá um norte geral para a explicação. Né? No caso positivistas, as leis. No caso dos marxistas, o sentido da luta de classes. Os historicistas, a causa e consequência dos atos. Tá? Aí, a partir dessa ideia orientadora, a gente tem um método, né? Conforme eu aponto no quadro. Os métodos que o historiador usa. O Riesen faz a distinção entre os métodos processuais, que é, digamos assim, a heurística, a crítica externa, né? Ou seja, levantar os dados, verificar os documentos. Essa é a crítica, o método procedimental, e tem o método substantivo, que é a interpretação. Como que o historiador interpreta aquilo, se ele busca significados, se ele busca uma sequência de acontecimentos, né? A interpretação propriamente dita, a crítica interna. Então, ele parte de ideias orientadoras, né? Como ele vê o funcionamento da história, aplica métodos nos documentos e depois ele tem formas de apresentação, seja por meio de uma contextualização, uma divisão em períodos, que é muito clássica, né? Dividir em períodos, antigo, moderno, e compara um período com outro, faz a diferença. Se é processual, né, se ele apresenta uma narrativa, muito características dos historicistas, se ele é mais analítico, né, ou seja, se ele analisa a estrutura econômica de tal época, resulta em determinada política e assim por diante, a forma de apresentar isso. Tá? E, finalmente, ele devolve isso para a sociedade, seja em forma de um texto, na forma de uma aula, e aí ele vai ter uma função social. Que função social é essa? Tá? Esse conhecimento, né, que começa pela própria sociedade, com as preocupações e com o interesse, é trabalhado pelos historiadores, cada um à sua maneira, mas dentro daqueles 3 pontos ali, básicos, e depois volta para a sociedade. Tá? E serve para orientar as pessoas. Ela tem uma função na sociedade que é orientar as pessoas a agir, a saber o que fazer. E aí eu trago uma frase do Riesen que eu acho muito bonita, que explica exatamente isso. A última instância para plausibilidade empírica, ou seja, para você dizer que a história, que aquilo ali que você está contando é verdadeiro, é plausível empiricamente, né? Além de você trabalhar com os documentos, a última instância disso, da plausibilidade empírica, de uma teoria histórica, é sua função de orientação da vida prática, da vida empírica das pessoas que estão na comunidade junto com o historiador, né? Do historiador e dos destinatários e receptores de suas histórias. Ou seja, para você saber se aquilo que você escreveu, que aquilo que você produziu a partir de ideias orientadoras, de métodos, de forma de apresentação, é plausível, é viável, essas pessoas usam aquilo efetivamente na vida delas, se serve para orientar a ação delas na vida. Então, isso seria, para o Riesen, a base de todo o trabalho historiográfico científico, a matriz disciplinar, certo? Então, é uma forma atual de pensar a disciplina de história. Pluralidade teórica na sala de aula. Então, há várias formas de você pensar a história e ensinar na sala de aula, do ensino básico, do ensino médio, né? Como que o aluno pode ver a história. No quadro, eu trago uma situação, problema que ajuda a gente a pensar isso aí. No ensino de história, quais são as competências desejadas pelas teorias da história do século XIX? Né? Vamos comparar um pouco o século XIX com hoje. O que eles queriam no século XIX? Tá? É possível superar ou complementar essas competências com outras pertinentes às teorias da história e à sociedade atual? O que eles queriam ensinar no século XIX e o que eles querem ensinar hoje? Vou trazer um exemplo aqui, olha.
uma citação sobre o que se pensava ensinar para o aluno até meados do século XX, que surge lá, no século XIX. No estudo da história, o aluno deveria memorizar acontecimentos passados, para que nunca se esquecesse do ônus pago por seus ancestrais, para que o mundo pudesse modernizar e progredir. Ao culto aos antepassados, aos heróis, foi muito importante, juntamente com respeito às tradições e aos símbolos. Então, no século XIX e até meados do século XX, a grande preocupação do ensino de história era mostrar para as crianças a importância dos seus antepassados, uma identidade comum, ter heróis para que ela se espelhasse. Isso é importante? É importante, principalmente para criar uma identidade nacional e tudo mais. Mas é só essa competência que a gente espera hoje na sociedade atual? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, que é um quadro clássico que mostra essa competência, né? O grande quadro da independência ou morte. Repare, esse quadro foi produzido pelo Pedro Américo em 1888. Geralmente, nessa história historicista, né, que gosta de lembrar os grandes heróis, ele aparece no momento da explicação da independência, tá? Para mostrar como era magnífico, como que foi bonito esse momento. Só que a gente sabe que ele não foi produzido no momento da independência, não foi produzido em 1822, foi em 1888, quase na proclamação da República já, tá? Muito tempo depois. Hoje em dia, a gente não vê esse quadro tanto naquele momento da independência, ou se está lá no livro didático, ele está já com uma perspectiva analítica. O que é uma perspectiva analítica, professor? O próprio Pedro Américo, quando produziu esse quadro em 88, ele não estava interessado em retratar a independência tal como ela aconteceu, porque ela não aconteceu daquele jeito que está no quadro. A intenção dele era dignificar aquele momento para criar uma identidade nacional. Tem uma carta dele explicando isso, tá? Ou seja, não é um retrato de 22. É um produto de 1888 com o intuito, com o interesse de criar a identidade nacional. Então, repare, essa é uma competência fundamental para o aluno, para um cidadão. É saber analisar, entender a fonte histórica, entender os interesses daquela fonte histórica e não simplesmente pensá-la como um retrato do passado, como algo para ser simplesmente idolatrado, como um modelo a ser seguido. É preciso também fazer a crítica, entender quais são as intenções que estão ali naquele documento. Então, para fechar nossa situação problema, além de trabalhar com os alunos a narrativa acontecimental, ou seja, o que aconteceu efetivamente em 22, na independência, etc., devemos focar também na visão global e na procedimental. O que significa visão global ou procedimental? Análise, entender por que os fatos aconteceram, entender como nós descobrimos, ou como nós produzimos, melhor dizendo, produzimos esse conhecimento histórico para que o aluno tenha senso crítico e que ele mesmo possa fazer esse movimento. Agora a gente vai para o nosso momento de interação. No quadro, você conhece práticas de ensino que superam a narrativa acontecimental? Quais? Ou seja, pensa um pouquinho aí e me diga se você conhece alguma prática, algum jeito de superar simplesmente a narrativa com datas, grandes heróis e acontecimentos. Tá? Eu já volto.
Então, pensou? Você conhece outras formas de explicar a história para além de simplesmente a narrativa acontecimental? Ora, existem vários métodos de fazer isso. Eu gosto muito da análise de fonte, seja o quadro, como por exemplo o quadro da Independência que a gente viu, né, mostrar a época em que ele foi produzido, o que está por trás daquele quadro, quais são os interesses, quais são as intenções, mas você pode fazer isso com textos, com depoimentos orais, com várias outras fontes históricas. Tá? Analisar o contexto geral que ajuda a produzir aquele documento e explicar para o aluno que é assim que se produz o conhecimento histórico, é com esse tipo de análise, certo? Todos esses elementos são fundamentais e não podem ser simplesmente descartar um ou outro, tá? Mas eles são fundamentais serem trabalhados igualmente, com grande perícia e com rigor, para que uma fonte histórica não seja, por exemplo, o quadro do Grito do Ipiranga, seja simplesmente descartado como um retrato, ou melhor, seja explicado como um retrato da independência, porque não foi, e nem quando ele foi produzido tinha essa intenção de retratar tal como aconteceu. Então, para a gente amarrar a nossa aula de hoje, recapitulando alguns pontos fundamentais aí, a gente discutiu o quê? A formação da história como disciplina científica, que acontece no século XIX. Ela se torna uma disciplina nas universidades para a formação de historiadores e nos institutos também, né? Para formação, para produção do conhecimento, para formação de professores, na escola, para formação do cidadão, principalmente para criar essa identidade nacional. E ela foi fundada, né, essa institucionalização da história como ciência, de uma forma muito específica. Às vezes se aproximando das ciências naturais, como o positivismo, que busca leis de funcionamento, ou se destacando cada vez mais dessa história natural, né, da ciência natural, desculpa, que busca as leis, né, pelos historicistas, que vem a singularidade, ou pelo historicismo radical, que ainda introduz o relativismo nos fatos históricos, os vários significados de um fato histórico. E temos, finalmente, o materialismo, que também resgata a cientificidade, mas de uma forma um pouco distinta dos positivistas. Ele é muito empírico, analisar os documentos, os dados do passado, verificar, focar em como que o ser humano produziu os seus viveres, né, como ele produz as coisas que necessita para viver, mas que também tem ali um sentido, uma ideia de progresso humano que orienta a vida, como tinha, por exemplo, no Comte, tá? Que orienta a vida e a história. Então, esse é o panorama geral do que a gente discutiu na nossa aula de hoje, focar nessas ideias no último ponto a gente falou da matriz disciplinar, né, que todos esses elementos aí são paradigmas teóricos diversos, mas todos eles cabem dentro da matriz disciplinar da história, tá? Porque eles pegam os interesses, as preocupações da sociedade, trabalham esses interesses a partir de ideias orientadoras, de método de análise documental e expõe eles de alguma forma que faça sentido para a gente atualmente. E se isso for servir para orientar na nossa vida prática, fechou o círculo, a gente tem uma história, vamos dizer, efetiva. Nós temos uma história que é plausível empiricamente, como isso na perspectiva do Riesen, certo? Então, a gente encerra agora a nossa aula de hoje. Eu agradeço. Até a próxima.